Olha só quem está de volta para este canal que estava abandonado. Pois é, gente, aconteceu bastante coisa desde quando eu criei este canal. E o que aconteceu, Camila? Você que já era meu seguidor aqui no YouTube. Aconteceu que eu parei de criar vídeo pra cá e fui criar vídeo lá pro TikTok. E aí o que aconteceu, menina? Aconteceu que agora eu tenho mais de 100 mil seguidores no TikTok. E aí eu pensei, poxa, quero fazer vídeos um pouco mais aprofundados. O que eu vou fazer? Vou levar o conteúdo do TikTok para o YouTube. Nem sempre vão ser os mesmos conteúdos que estarão aí nas duas plataformas, mas esse vídeo que tá completão aqui no meu canal, já está sendo compartilhado lá no TikTok, porém em 3 partes, tá? Então esse vídeo foi dividido numa série de 3 partes lá no TikTok. Se você tá me vendo aqui no YouTube, mas ainda não me segue no TikTok, este é o seu momento. Assiste esse vídeo inteiro e depois você vai lá pro TikTok me seguir também. Aí eu nem preciso dizer para você já curtir, comentar, compartilhar e me seguir, né? Se inscreve aqui no meu canal. Obrigada. Então, por onde a gente começa a falar sobre o dólar? Bom, vamos começar pelo nome. De onde surgiu o nome dólar? Dólar vem da palavra Thaler. E Thaler é uma abreviação de Johann Thaler. Não sei se eu tô pronunciando direito, tá? Porque é alemão. Thaler era uma moeda de prata que foi muito utilizada na Europa durante 400 anos e ela surgiu ali por volta de 1518 na região da Boêmia, onde hoje é a Alemanha. Se você pensar bem, até dá para entender a referência do nome dólar para Thaler. É só a gente tentar falar como um britânico. Thaler, ó, Thaler. Coloca uma batata na boca. Dollar, dollar. Dólar, ó, você entendeu a referência? Dá para saber de onde veio de um nome para o outro, né? O ano de 1785 é reconhecido como o ano de lançamento do dólar, porque foi a primeira vez que o cifrão foi utilizado. O cifrão que a gente conhece, esse S cortado por um risquinho no meio, anteriormente diz a história que era, na verdade, um S sobreposto por um P que vinha de peso espanhol, entendeu? Coroa espanhola também estava aqui nas Américas. Então, quando aconteceu ali a independência dos Estados Unidos, em 1776, e eles começaram a parar de utilizar tanto o Thaler quanto o peso espanhol, o que aconteceu é que o cifrão foi uma evolução, porque aí tiraram a voltinha do P e ficou só o risquinho. Então, hoje, o dólar é reconhecido pela sigla US cifrão. Em 1861, foram emitidas as primeiras notas de 5, 10 e 20 dólares. E essas notas foram apelidadas de greenbacks, porque foi a primeira vez que foi utilizada a tinta verde no verso das notas. E como vocês sabem, a tinta verde prevalece até hoje nas notas do dólar americano. E para você que nunca viu uma nota de dólar, nem sabe como que é, bom, vamos dar uma olhadinha nas características delas. A nota de $1, que deve ser a precursora de todas as teorias de conspiração possível, na frente vem com George Washington, um dos pais fundadores dos Estados Unidos. No verso da nota de $1, nós temos o grande selo, que é a pirâmide com um olho que tudo vê, e os dizeres Annuit Coepts, que significa ele aprova os nossos empreendimentos, e embaixo Novus Ordo Seclorum, que significa nova ordem dos séculos. Vocês sabem de todas as teorias de conspiração Illuminati que rondam essa nota, né? A pirâmide com o olho que tudo vê, a nova ordem mundial e etc. Mas esse vídeo aqui não é para falar de teoria de conspiração. E o grande selo vem acompanhado do brasão de armas do país, que tem a águia de cabeça branca, que é um símbolo, né, dos Estados Unidos, junto com o lema E pluribus unum, de muitos, um. E aqui vocês sabem que a gente trabalha com evidências, então eu trouxe notas para vocês verem, notas físicas, vamos lá. Aqui a gente tem uma nota de $1, essa aqui é minha, tá, gente? Ela tá comigo faz muitos anos, ela já tá até carcomida, tá com uma corzinha mais assim, tá meio manchadinha, mas aqui, ó,
Essa é uma nota de $1, com o seu George Washington na frente. E atrás a gente tem aqui o grande selo, com a pirâmide que tudo vê, e o brasão de armas do país. Quase R$6 na minha mão agora. Eita, que coisa boa! Bom, continuando. A nota de $2 vem com Thomas Jefferson na frente. E no verso, a Declaração de Independência. A nota de $5 vem com Abraham Lincoln e no verso, o Lincoln Memorial. Já a nota de $10 vem na frente com Alexander Hamilton. Sabe o Hamilton, aquele do musical que a moça que foi no podcast falou que assistiu e a partir do musical ela entendeu de economia? Pois é, então, exatamente esse. E no verso, a nota de $10 vem com o Prédio do Tesouro. Já a nota de $20 na frente vem com Andrew Jackson e o verso vem com a Casa Branca. A nota de $50 vem na frente com Ulysses S. Grant e atrás com o Capitólio. E por último, a famigerada nota de $100, que na frente vem com Benjamin Franklin e atrás vem com o Independence Hall. Quem já viu A Lenda do Tesouro Perdido, aquele filme incrível com o Nicolas Cage, sabe qual é o Independence Hall, porque ele é mostrado no filme, né? E também tem um close bem legal da nota de $100 lá. Agora, mais duas curiosidades sobre o dólar para vocês. No mundo existem 35 países que têm suas moedas oficiais chamadas de dólar, como por exemplo o dólar canadense e o dólar australiano. Porém, além dos Estados Unidos, existem mais 6 países no mundo que utilizam o dólar americano como sua moeda oficial. E são eles: El Salvador, Equador, Micronésia, Palau, Ilhas Marshall e Timor-Leste. Ok, mas como que o dólar se tornou a moeda hegemônica no mundo? Bom, eu não vou dar aqui para vocês um contexto sobre a história americana desde 1700 até agora no século 21, porque isso não faz sentido. Mas a gente precisa entender um contexto histórico que fez com que os Estados Unidos se tornassem o que eles são hoje. E qual é esse contexto histórico? Bom, é basicamente uma coisinha que aconteceu ali em torno de 1939 até 1945. O que aconteceu? Pois é, obviamente que nós estamos falando da Segunda Guerra Mundial, mas quando a gente fala Segunda Guerra Mundial, parece que todo mundo estava em guerra, quando na verdade era um bando de europeu brigando entre si. Sim, porque os outros países dos outros continentes começaram a entrar na hora que os europeus do lado de cá viram que não iam dar conta daquele europeu lá que estava tentando fazer tudo aquilo, entendeu? Aí eles falaram assim, ok, precisamos de ajuda. Então vamos nos juntar aqui com uma galera, principalmente os Estados Unidos, que a gente precisa de ajuda. E aí todo mundo começou a mandar homens pra lá para tentar derrotar o moço lá do bigodinho. Mas, nesse sentido, os Estados Unidos estavam numa posição muito privilegiada. Porque você pode achar que os Estados Unidos entraram na guerra. Entraram, mandaram soldados, mandaram armamentos, etc. Mas a guerra nunca chegou nos Estados Unidos, a não ser por Pearl Harbor, que obrigou os Estados Unidos a entrarem na guerra. Até acontecer Pearl Harbor, os Estados Unidos estavam apenas produzindo. E, meus amores, como produziam? Porque a Europa em guerra não estava conseguindo produzir nada. O moço do bigodinho ia avançando e os países que estavam ali, né, França, Inglaterra e etc., não conseguiam dar conta, também não estavam conseguindo produzir. Então eles precisavam do quê? Comprar armamento, comprar comida, tudo de onde? Estados Unidos. Então o que a gente tem que entender é que lá na Segunda Guerra, os Estados Unidos já eram uma grande potência. E o dólar também era a moeda que mais estava se valorizando, porque o país crescia num ritmo muito acelerado. Um ano antes da guerra acabar, em 1944, os países aliados ali, né, Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, Brasil, México e etc., todo mundo que estava lutando contra o moço do bigodinho, resolveram fazer um encontro para discutir a reconstrução da Europa quando a guerra acabasse. Bom, esse encontro foi feito em New Hampshire, um estado dos Estados Unidos, e foi realizado em Bretton Woods, um lugar, um hotel, na localização de Bretton Woods.
Acontece que a Conferência de Bretton Woods, como ficou conhecida, mudou os rumos econômicos da humanidade. Foi em Bretton Woods que foi criado o FMI, o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial. Para vocês que não sabem, o FMI funciona assim: cada país eco que faz parte contribui ali com um negocinho, né? Dá ali a sua contribuição de dinheiro, e aí esse fundo é utilizado para fazer empréstimos para os países membros do FMI. E foi assim que a Europa foi reconstruída, com a ajuda ali de todo mundo que estava colaborando com o negócio. Uma outra coisa que Bretton Woods decidiu é que o mundo precisava de uma economia mais aberta, mais livre mercado. Por quê? Porque chegou-se à conclusão que o que tinha causado tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial era um fator protecionismo. Ou seja, você tinha ali os impérios, né, na Primeira Guerra Mundial. E um império era aliado do outro. Então, vocês só podiam comercializar coisas entre vocês dois. Esse outro império aqui, que não era muito chegado em vocês, não podia comprar e nem vender para vocês. E aí, o que acontece? Nessa coisa de um império tá aqui, né, no protecionismo, que eu não vou vender para você, não vou deixar você fazer negócio com o meu aliado e etc., gerou na Europa uma sensação de paz armada. Então, assim, a gente está em paz, mas na verdade ninguém se gosta. E foi aí que gerou, né, teve lá o assassinato do Duque Francisco Ferdinando, que gerou a Primeira Guerra Mundial, que gerou a crise de 29, que gerou a escassez e o revanchismo da Alemanha, que gerou a Segunda Guerra Mundial. Entende? E aí, lá em Bretton Woods, eles decidiram que não dá pra ficar nesse joguinho aqui de eu não vou fazer negócio com você, eu não vou fazer negócio com o outro, meu aliado não pode fazer negócio com um. A gente precisa se unir aqui, todo mundo fazer negócios entre si. Muito que bem. Só que para isso a gente precisa de uma moeda única. Por quê? Se eu tenho muitos países e muitas moedas diferentes, o que vai acontecer é que um produto está sendo cotado numa moeda, aí está sendo cotado na outra, eu tenho que fazer a diferença entre esses dois para chegar num valor denominante comum. Então, nesse caso, decidiu-se que o dólar seria o balizador de toda a economia global. Por que os Estados Unidos? Porque naquele momento os Estados Unidos já eram a maior economia do mundo, eles já eram a maior potência bélica do mundo, ou seja, ninguém também podia falar não naquela reunião de Bretton Woods, entende? Se alguém falasse assim, não, os Estados Unidos iam falar, mas como não? Sabe com o que você está falando, querido? Pois é, então não é uma coisa assim que a gente pode falar, não, eles entraram num consenso. Na verdade, não foi bem um consenso, nunca funcionou como um consenso. Para vocês terem uma ideia, em 1945 os Estados Unidos produziam metade de todo o carvão utilizado no mundo e mais de 2/3 de todo o petróleo utilizado no mundo. Além do que, eles também tinham mais de 70% de toda a reserva de ouro do mundo. Porque o que aconteceu? Durante esses conflitos aí, as pessoas pediam para guardar o ouro nos Estados Unidos. As pessoas que eu digo são os países, tá, gente? Então os governos, olha, Estados Unidos, tô deixando meu ouro aí com você. Ah, beleza, então toma esses dólares aqui. Porque o dólar, ele era lastreado em ouro. Quando a gente fala de lastro, quer dizer que se você tivesse uma determinada quantia de dólares, você poderia trocar aquela quantia de dólares por uma determinada quantia de ouro, porque o dólar valia exatamente o peso do ouro, que na época era 35 dólares valeriam uma onça Troy. Onça Troy é como se quantifica o ouro, tá? Que são mais ou menos 31 gramas. Então, como o dólar era lastreado no ouro, os países confiavam do quê? Deixa o ouro lá nos Estados Unidos, porque isso aqui tá uma zona, a gente precisa se reconstruir primeiro, e traz o dólar para cá, porque é muito mais fácil você transacionar com dinheiro em papel do que com ouro, né? Porque você já viu como pesa ouro? Pois é. Então, resumindo, foi mais ou menos assim que o dólar virou a moeda de reserva internacional do mundo. Uma questão de influência econômica e, obviamente, bélica, e também uma questão de confiança. Os outros países confiavam muito na economia americana.
O problema é que depois da guerra, como eu disse, os países na Europa iriam começar a se reconstruir. À medida que eles iam se reconstruindo, eles também começaram a produzir mais. Se eu estou produzindo mais, quer dizer que eu não estou precisando comprar tanto daquele meu parceiro lá, os Estados Unidos. E aí a economia americana começou a balançar. Mas uma outra coisa que também estava acontecendo ali com essa reconstrução da Europa era os bancos centrais na Europa pensando assim, falar, poxa, a gente já pode trazer a nossa reserva de ouro de volta para cá, né? Já estamos reconstruídos, já tá tudo de boa, vamos pedir nosso ouro de volta para os Estados Unidos. Foi isso o que o presidente da França, Charles de Gaulle, na época, fez. Ele pediu o ouro da França de volta. Para pedir o ouro da França de volta, ele falou assim, ó, toma seus dólares aí, não preciso mais disso, eu quero meu ouro. E os bancos centrais na Europa estavam pensando em fazer o mesmo, entende? A economia americana, já balançada, porque já não estava produzindo tanto assim, vendo essa fuga de ouro e a entrada de muitos dólares na economia, isso faria com que o dólar se desvalorizasse, o que poderia aumentar a inflação. E aí, o que aconteceu em 1971? Muito que bem, em 1971, mais especificamente em 14 de agosto daquele ano, o presidente Richard Nixon foi para a TV, em rede nacional, e ele fez o quê? Avisou ao mundo inteiro que o padrão ouro, ou que tinha restado do padrão ouro, estava sendo temporariamente extinto nos Estados Unidos. O que significava que a partir daquele momento, o dólar não estaria mais lastreado no ouro. Você não conseguiria mais trocar aquela específica quantia de dólares por uma específica quantidade de ouro. E os Estados Unidos fizeram isso unilateralmente. Não avisaram ninguém, simplesmente disseram, é isso, querido. E essa decisão ficou conhecida como o Choque Nixon. I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. E aí você pode pensar, agora foi tiro, porrada e bomba, porque nenhum país aceitou isso. Eles com certeza falaram, você está ficando louco? Me devolve meu ouro, é agora. Só que não. Não todo mundo aceitou mesmo. Mas Camila, por que todo mundo aceitou? Porque sim, gente, porque é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por terem a moeda de reserva internacional, eles podem fazer sanções em tipo qualquer pessoa. Além do que, com o exército e forças armadas do tamanho do que eles têm, e uma coisinha que foi utilizada lá em Hiroshima e Nagasaki, que pouquíssimos países no mundo teriam coragem de ir contra, né? Então todo mundo acabou aceitando mesmo. Era para ser uma coisa temporária, mas o dólar nunca voltou a ser lastreado em ouro e a partir de 1971 ele virou uma moeda fiduciária como qualquer outra em qualquer outro país. Uma moeda que a gente chama de fiat. As moedas fiat ou moedas fiduciárias, elas são baseadas em confiança. Camila, confiança do quê? Confiança de governabilidade do país, confiança na produtividade do país, confiança nas instituições do país, enfim. Basicamente é um monte de papel que você acha que vale alguma coisa porque o governo diz que o país produziu X ou Y naquele ano. Mas e aí? Por que se está falando tanto sobre colapso do dólar ultimamente? Basicamente é porque a relação dívida-PIB nos Estados Unidos não está lá essas coisas
e também por causa dos dados recentes da economia americana. Mas vamos começar pela relação dívida-PIB. Sabe quando você vê aqui no Brasil aquelas notícias alarmantes de meu Deus, a dívida brasileira está chegando a 70% do PIB. Ai, nossa, é a decadência da economia do Brasil. Pois é, pois saiba você que no mundo existem não só mas alguns países que essa relação dívida-PIB é acima de 100%, ou seja, a dívida pública do país está 100% acima do PIB. No caso dos Estados Unidos, essa dívida pública atingiu 100% do PIB em 2013 e de lá foi só para cima, nunca mais desceu. Neste momento, a relação dívida-PIB dos Estados Unidos é de 123%, ou seja, a dívida pública do país está 123% acima do PIB anual do país. No momento que esse vídeo estava sendo pesquisado, quando eu estava fazendo o roteiro, o valor da dívida americana estava em, e agora eu vou ter que ler porque o número é muito grande, tá? 34 trilhões, 884 bilhões, 371 milhões, 570.047 dólares. É muito dinheiro. E aí você pode estar se perguntando, mas Camila, como que a dívida pública de um país sobe? Basicamente, ela sobe quando o país gasta mais do que arrecada. Assim, ó, no Brasil a gente não vive falando que, nossa, a gente paga muito imposto, que não sei o que lá. Pois é. Quando o Brasil gasta mais do que consegue arrecadar de imposto, ele precisa aumentar sua dívida. E como que ele faz isso? Emitindo títulos da dívida. E aí você pode se perguntar, Camila, o que são títulos da dívida? Amor, sabe quando aquele influencer de finanças fala para você colocar dinheiro no Tesouro Direto? Então, você está colocando dinheiro no título da dívida brasileira. Você está emprestando dinheiro para o governo e o governo está te prometendo pagar esse dinheiro com uma taxinha de juros a mais. É isso. E para que o governo utiliza esse dinheiro? Para tudo, gente. Para saúde, educação, segurança, programas sociais, investimentos, para pagamento de comida, insumos, servidores, enfim, para fazer o governo funcionar. E aí você pode também se perguntar, mas Camila, olha só, a Casa da Moeda não emite dinheiro? Sim. Então por que o governo não pode simplesmente emitir dinheiro para fazer as coisas que ele tem que fazer? Porque senão vai gerar inflação, meu bem, entendeu? Quanto mais dinheiro você imprime, menos a moeda se valoriza. Por quê? Porque o país não produz o suficiente para manter a impressão de dinheiro, entendeu? Tipo assim, quando a gente fala de produção de riqueza mesmo, entendeu? A produção de riqueza tem que subir para você poder imprimir dinheiro. Se você não tá subindo, tu não pode ficar imprimindo dinheiro, não. Mas tem vezes que o governo precisa realmente emitir dinheiro. Por exemplo, o que aconteceu em 2020? Tivemos uma PANDS, né? Não vou falar aqui o nome completo, porque pode ser que o vídeo atrapalhe aí na entrega. E aí o que acontece? Nesses momentos de crise, que né, é uma coisa que ninguém estava esperando, acontece um efeito cascata. Porque, vamos lá, surgiu a PANDS aqui. Aí as pessoas tiveram que ficar em casa. Muitas empresas fecharam, essas pessoas ficaram desempregadas. Consequentemente, essas pessoas estavam consumindo menos. Se eu tenho menos consumo, o governo também está arrecadando menos. Se o governo está arrecadando menos, vai faltar dinheiro para o governo fazer o que ele tem que fazer. Aí o que o governo fez? Ele foi lá e imprimiu dinheiro. Não foi só o governo do Brasil, tá? Antes que as pessoas falem, porque o governo brasileiro, o mundo inteiro imprimiu dinheiro, tá bom? E aí o que os governos fizeram? Imprimiram dinheiro para dar os auxílios emergenciais para essas pessoas, para que elas conseguissem viver, pagar suas contas, comprar comida e, consequentemente, o governo conseguisse arrecadar imposto. Mas nessa de imprimir dinheiro, o que aconteceu? Exatamente, as moedas desvalorizam, gera inflação, que é o que está acontecendo desde 2020 no mundo inteiro. Aí voltando para o caso dos Estados Unidos.
Em 2020, foram emitidos mais dólares do que em 200 anos de história dos Estados Unidos. Vocês têm noção disso? E aí, de novo, se eu tenho mais dinheiro sendo impresso, vai gerar inflação no país. Se eu tenho inflação, o que o governo faz para conter a inflação? Sobe a taxa de juros. Então, os Estados Unidos saíram de um período muito grande com juros praticamente zero para chegar hoje, em 2024, e a taxa de juros lá está em mais ou menos 5,20%. E aí você pode pensar o seguinte, mas Camila, aqui no Brasil até o ano passado a gente estava com uma taxa de juros de 14%. Sim, gente, é porque esse é o normal do Brasil. Taxa de juros alta pra gente é uma coisa corriqueira. Lá nos Estados Unidos, não. Apesar de que nos anos 80 os Estados Unidos tiveram uma taxa de juros de mais de 20%. Porém, era um momento de crise do petróleo e etc. Então havia uma outra conjuntura econômica. Os Estados Unidos, dali, dos anos 90 para frente, cresceram demais, porque ninguém ia lá deixar dinheiro parado. As pessoas nos Estados Unidos pegavam o dinheiro para investir mesmo. Então vinha dinheiro de fora para investir na Bolsa Americana, para investir em empresas americanas. Ninguém deixava dinheiro parado, justamente porque juros era zero. Mas o que anda acontecendo na conjuntura de economia mundial é que os Estados Unidos têm um grande concorrente, que é a China. A China que recebeu muitos incentivos e muito investimento, inclusive de Estados Unidos e Europa, para se tornar o que ela é hoje. E aí o que aconteceu foi que as empresas americanas fugiram dos Estados Unidos e foram produzir na China. Se eu tenho as minhas empresas indo embora do país, quer dizer que eu estou produzindo menos. E as minhas pessoas, o meu povo, está ganhando menos também. E aí alguém pode vir aqui nesse vídeo e pensar assim, mas Camila, os Estados Unidos têm uma faixa de desemprego de 4% apenas. Como que você pode falar que tem uma crise lá e que as pessoas não estão ganhando o suficiente se está todo mundo praticamente empregado num momento de pleno emprego naquele país? Será que é mesmo? Vamos conferir os dados do Ministério do Trabalho dos Estados Unidos, que é o Labor Bureau. De acordo com dados do próprio Ministério do Trabalho dos Estados Unidos, a média de horas trabalhadas por semana no país é de 34 horas. 34 horas é média de trabalho de meio período. 5 milhões de americanos possuem trabalhos de período integral. 2 milhões de americanos possuem 2 ou mais trabalhos de meio período. E um pouco menos de 400 mil americanos possuem 2 trabalhos de período integral. Em alguns setores da economia, como por exemplo lazer ou restaurantes, as horas trabalhadas por semana giram em torno de 20 a 25 horas. Então é óbvio que uma pessoa não consegue se sustentar trabalhando só 20 horas por semana. Essa pessoa tem mais de um emprego. Uma pessoa que trabalha nesses setores que eu falei, lazer ou restaurante, lá nos Estados Unidos, ganha em média aí por semana de 400, 500 a 700 dólares por semana. O que vai dar por mês mais ou menos uns 2 a 3 mil dólares. Isso definitivamente não é o suficiente para se viver nos Estados Unidos. E isso não sou eu que estou dizendo. Uma pesquisa feita pela Smart Asset, baseada em dados do próprio Ministério do Trabalho dos Estados Unidos, diz que uma pessoa para viver sozinha no país precisaria de uma média de 89 mil dólares anuais para conseguir viver bem, confortavelmente. Acho que uma pessoa que ganha 2, 3 mil dólares, no final do ano não vai ter ganho 89 mil, concorda? De acordo com a mesma pesquisa, o estado mais barato para se viver nos Estados Unidos seria a Dakota do Norte, onde você precisaria em média de 52 mil dólares anuais para viver confortavelmente. Nos estados mais caros, como Nova York, Washington, Califórnia, você precisa de mais de 100 mil dólares anuais para viver de maneira confortável. Olhando para esses dados, dá para a gente perceber que se o desemprego está menor,
está em 4% apenas, não é porque o país está produzindo muito, não é porque as pessoas estão ganhando muito. Na verdade, as pessoas estão ganhando menos, porque elas estão em empregos que pagam menos. Elas estão em empregos de meio período, que pagam muito pouco, e por isso elas precisam de 2 ou mais empregos para se sustentar. Você só precisa fazer uma pesquisa rápida no YouTube ou no TikTok para achar diversos vídeos de americanos dizendo como o custo de vida nos Estados Unidos cresceu e como essa sensação de economia pujante não existe mais entre a população americana. Então, sim, talvez nós estejamos realmente vendo o colapso do dólar. Talvez nós estejamos presenciando a queda de mais um império. Eu não sei vocês, mas eu estou cansada de presenciar acontecimentos históricos. Mas, gente, impérios, eles caem. Antes dos Estados Unidos, era a Inglaterra. Antes da Inglaterra, a gente teve o Império Turco-Otomano. Nós tivemos o Império Romano, nós tivemos os persas, nós tivemos os egípcios. Todo império ascende e cai. E geralmente o império cai porque surge um outro para substituir ele. No caso, será que esse próximo império será a China? A China vem aí há alguns anos tentando dar um break nesse imperialismo americano e ela tem agora cartas na manga com os BRICS. Os BRICS que surgiram aí apenas como uma ideia de acordos comerciais entre países emergentes, mas que na verdade agora já tem seu próprio banco, já falam de criar uma moeda, né, para competir com o dólar e inclusive já pararam de negociar commodities, né, fazer exportações e importações em dólar. Eles estão utilizando as moedas dos próprios países. Mas vale lembrar que, apesar de nós estarmos podendo ver o enfraquecimento do dólar e da economia americana, a gente tem que levar em consideração que tudo no mundo hoje é balizado em dólar. Tudo que a gente compra é vendido em dólar. A única coisa que começou a não ser trocada em dólar é o petróleo, porque a Arábia Saudita disse que a partir agora de 2024 não comercializará mais o preço do petróleo em dólar, que ela negociará com as moedas ali que ela achar mais relevante. Pode ser o euro, pode ser o iene chinês, enfim. Para uma moeda substituir o dólar nessa cotação do preço de tudo que a gente consome, ela precisaria ser uma moeda forte, uma moeda confiante. Tão confiante quanto o dólar sempre foi. Vocês acham que existe alguma moeda no mundo que passe confiança da forma como o dólar sempre passou na economia? Bom, a gente tem aí o euro, a gente tem de repente o franco suíço, tem também o iene chinês, mas a real é que as pessoas não confiam na estabilidade do governo chinês. As pessoas não confiam nos dados que vêm da China. E quando eu digo as pessoas, é óbvio que eu estou falando dos governos do Ocidente. Algumas pessoas também apostam no Bitcoin, dizendo que o Bitcoin seria essa moeda que viria a substituir as moedas fiduciárias. Não sei se é possível, porque o Bitcoin em si, ele não tem valor intrínseco. Ele não tem valor. O valor dele é baseado no dólar. Quando você compra Bitcoins, você compra em dólar. Quando você vende Bitcoins, você vende para trocar ele por o quê? Por dólar ou por real, porque aí você vai converter, mas enfim, o valor da coisa é baseado em dólar, assim como qualquer outra mercadoria no mundo, entende? Então não é uma coisa assim fácil de se pensar, né? Tipo, ok, a gente vai substituir o dólar e aí, pelo quê? Algumas pessoas também apostam no ouro, que o mundo deveria voltar para um padrão ouro e que todas as moedas, mesmo que não existisse uma moeda apenas, mas que todas elas deveriam se balizar pelas reservas em ouro que cada país possui.
E aí, os Estados Unidos e a China continuariam em vantagem porque eles são as duas nações que possuem mais reserva em ouro. Dizem, né? Porque ninguém nunca foi lá para ver. Bom, chegamos ao final dessa história. É óbvio que esse vídeo foi só um resumão, mas eu espero que você tenha conseguido entender um pouquinho de onde veio essa moeda e por que ela é ainda hoje tão importante no mundo inteiro. Se você ficou até aqui, comenta, curte, compartilha. Todos os links que eu utilizei para fazer a pesquisa para esse vídeo estão aqui no box de informações e eu te vejo na próxima. Ah, se inscreve no meu canal, por favor.